Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou o professor Cefas de Física, professor do Colégio Equação Certa, e vamos agora resolver a questão 91 do nosso simulado. Atenção à leitura. O cadinho de porcelana é um pequeno recipiente de forma que se assemelha muito a de um pote, e sua principal utilização é para o aquecimento de sólidos a temperaturas realmente elevadas. Embora possa ter diferentes aplicações em um ambiente laboratorial, em relação à sua composição, o cadinho pode ser composto de metal ou cerâmica. Em geral, os cadinhos utilizados em laboratório são feitos de cerâmica, especialmente de porcelana. Em um cadinho foram colocados pequenos pedaços de chumbo e um sensor de temperatura. O cadinho foi então colocado em uma fornalha. A figura mostra o diagrama da temperatura versus tempo obtido a partir das medições do sensor, né? Então a gente tem aqui um gráfico da temperatura em função do tempo. Vamos ver o que o comando da questão pede. Sabendo-se que o forno transmite, em média, 800 joules por minuto, a quantidade de calor necessária para derreter o chumbo foi de quanto? Gente, beleza. Então, vamos lá. Quando ele fala 800 joules por minuto, ele está falando de potência, beleza? Então, é um conceito muito importante para a prova, é você lembrar o conceito de potência. Então, vamos lembrar, ó. Professor, o que é a potência? A potência, pessoal, é sempre uma energia dividida por um tempo. Mas nesse caso, como a questão trata de termologia, a energia vai ser quem? Vai ser o calor. Então, no caso, a potência é o calor dividido pelo tempo. Ele disse que o valor da potência, nesse caso, professor, é 800 joules por minuto, né? Só rapidamente, o que significa isso fisicamente? Significa que a cada minuto, essa fonte está fornecendo para o sistema quanto de calor? 800 joules, tá bom? E, por exemplo, se fosse em 2 minutos, 1.600, e por aí vai. Mas, nesse caso, ele quer a quantidade de energia que foi necessária para derreter o chumbo. Aí é onde que entra a interpretação do gráfico, pessoal. Olha só. Esse gráfico, ele está mostrando como é que está variando a temperatura. Como ele quer a temperatura para derreter, o derretimento está associado com a mudança de quê? Está associado com uma mudança de fase, não é? Então, está associado com uma mudança de fase. Só que lembre, pessoal, que para uma mudança de fase, a temperatura é sempre o quê? É sempre constante. Então, você não pode esquecer que para uma mudança de fase, a temperatura, né, no caso para uma substância pura, a temperatura, professor, ela sempre vai permanecer constante, né? Sendo assim, pessoal, ó, ficou bem tranquilo olhando aqui para o gráfico, ó, a gente vê que durante todo esse intervalo aqui, ó, a temperatura permanece o quê? Constante. Então, professor, durante quanto tempo a temperatura ficou constante? Ó? Então, você pega aqui, ó, 4 menos 1. Então, o tempo que durou a mudança de fase é o tempo em que essa temperatura ficou constante. Foi quantos minutos? 3 minutos, né? Logo, é só voltar aqui para a nossa expressão da potência. Você pode resolver até de cabeça, não é? Então, ó, como é que vai ficar aqui? Ó? Ora, professor, o calor eu quero saber quanto é. E o tempo é quantos minutos? 3 minutos, né? Que você corta minuto com minuto. Esse 3 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. O calor vai ser 3 vezes 800. Logo, o calor é 2.400 joules. Portanto, pessoal, alternativa letra C. Até a próxima. Grande abraço.